gente já aprendeu a criar luzes coloridas utilizando sólidos lá no meu videozinho sobre luzes artificiais, no meu primeiro, e hoje a gente vai aprender a moldar a luz através do ajuste de curvas. Essa aqui vai ser a imagem que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai tentar recriar esse efeito aqui. Essa aqui é a imagem base e aqui a gente precisa levar em consideração que a nossa personagem está posicionada mais para o lado escuro propositalmente para que a gente consiga ter esse contraste das luzes nas áreas escuras, nas sombras. Vocês já vão entender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, considerando que esse background, todo esse resto já está pronto, que a gente só vai se focar na nossa modelo, é ajustar os valores, ou seja, corrigir esses pontos pretos, esses pontos brancos, corrigir esse equilíbrio entre as luzes dos dois. Só que, para a gente fazer isso de uma forma correta, ou pelo menos de uma forma mais precisa, a gente precisa de uma visualização mais clara do que está acontecendo aqui. E eu vou ensinar a vocês como configurar isso agora. É bem simples, na verdade, a gente precisa vir aqui em visualizar, configuração de prova e vir em personalizada. Aqui em personalizada a gente vem nesse dispositivo para simulação, aqui o meu já está configurado bonitinho, mas o de vocês deve estar outro, e vocês vêm e descem até aqui nesse dot gain 20%. O que ele vai fazer? Ele vai deixar a imagem de vocês preto e branca de uma maneira que a gente consiga visualizar esses valores corretamente, diferente do ajuste de matiz e saturação, mas isso é conversa para outro vídeo. Aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa descer esses valores, porque se vocês olharem bem, ela está contrastando demais e isso aqui não está muito realista, porque se ela está nessa área da sombra, ela deveria ser bem mais escura, certo? Então a gente vai corrigir isso. Agora que a gente já configurou essa visualização dos valores, como que a gente faz para ativar e desativar ela, né? Porque a gente não quer trabalhar totalmente em preto e branco o tempo todo. Basicamente a gente só precisa dar um Command Y ou Ctrl Y no Windows, que ele desativa e ativa isso de uma maneira bem rápida. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um ajuste de curvas. Vai ser com ele que a gente vai corrigir esses valores. Então vou até nomear ele aqui de valores para a gente conseguir visualizar bonitinho. Então beleza, que a gente não vai se aprofundar muito nas curvas agora, mas o que a gente precisa saber é que se a gente pegar esse pontinho aqui de cima e descer ele segurando na parede aqui, ele vai pegar os nossos pontos brancos e vai escurecer eles. E é isso que a gente precisa agora, porque a gente precisa tomar consideração do nosso background e tentar integrar um pouquinho melhor a nossa imagem lá, a nossa personagem lá. A gente vai subir essa ponta da esquerda aqui inferior. E se a gente fazer a mesma coisa, só que de maneira inversa, subir agora a gente está clareando os nossos pontos pretos da nossa imagem. Então eu vou clarear ele só um pouquinho aqui, que algo assim já começa a integrar. E agora se eu dou um Ctrl ou Command Y, a gente já consegue visualizar a nossa imagem. Beleza, agora a gente configurou esses valores. O que a gente vai fazer agora é jogar um pouquinho de temperatura para essa área da direita, que está pegando um pouquinho mais de sol. Então, em teoria, a área que está mais na parte escura, nas sombras ali, ela é mais fria, e a parte que está mais na direita, ela é um pouquinho mais quente, porque ela já começa a pegar um pouco da luz do sol. Como que a gente vai fazer isso? Tem algumas formas de fazer isso, e eu acho que a gente pode fazer com a própria ferramenta de curvas, só para a gente se situar mais nela aqui. Que eu vou adicionar o nome de temperatura e eu vou vir aqui nos meus canais e clicar em vermelho. E aqui agora a gente precisa fazer o que? A gente precisa adicionar um pouquinho de vermelho nessas áreas escuras ou até nos tons médios da nossa imagem. Então eu acho que eu posso chegar aqui e puxar por aqui, que ele já deve começar a resolver. Por enquanto a gente está adicionando só vermelho, só que para a gente chegar numa temperatura mais alaranjada a gente também precisa adicionar amarelo. Porém, a gente não tem o canal de amarelo aqui. Então a gente vai vir para o canal azul, que é o contrário da cor da amarela, e ao invés da gente colocar azul, a gente vai tirar azul. Ele vai deixar mais amarelado, mais alaranjado, já que já tem vermelho, né? Que a gente corrigiu a temperatura, só que ele ainda está pegando nas áreas escuras aqui, a gente não quer isso, já que a gente definiu que essa área aqui vai ser fria. Então vou clicar aqui na minha partezinha branca, que é a minha máscara, vou vir com o meu pincel em preto, fluxo pode ser 100, e vou apagar metade para cá. E agora a gente começa a configurar os nossos ajustes de luz através das curvas.
O princípio é bem parecido com aquele que eu ensinei para vocês lá no outro vídeo sobre luzes artificiais com sólidos, mas agora a gente vai fazer isso com curvas e com algumas alterações, obviamente. Então vamos lá. O princípio é parecido, então a gente vai ter nossa luz suave e nossa luz intensa. E agora a gente também vai ter nossa luz extrema, que são os pontinhos mais claros da nossa imagem, que só a ferramenta curvas não faria de uma maneira tão perfeita. A gente deixa ela totalmente pintada e agora a gente vai subir as nossas curvas. A gente tem que imaginar, por enquanto, que essa área que ele está deixando claro aqui é a forma como vai estar se a gente pintar a luz. E eu já vou explicar melhor para vocês. Então, o que a gente faz? Pego minhas curvas que eu acabei de criar, que é minha luz suave, e aumento ela. Ela não precisa ser tão intensa ainda, porque para isso a gente vai ter mais um ajuste de luz. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos adicionar um pouquinho de vermelho e um pouquinho de amarelo, para deixar ela mais quente também. Agora a gente tem a nossa luz intensa. Vou até duplicar, dar um Ctrl J na minha luz suave, esconder ela aqui para eu conseguir ter uma visualização melhor. E aqui a gente tem a nossa luz intensa. A luz intensa a gente deixa ela um pouquinho mais forte e o resto já está configurado, que é o amarelinho e o azul. E o vermelho, desculpa. Aqui eu vou deixar o amarelo um pouquinho mais intenso nessa luz, só para a gente ter um efeitinho mais legal. E agora a gente vai criar a nossa luz extrema. A nossa luz extrema a gente vai criar com um sólido aqui. Isso porque o sólido, diferente das curvas, não se baseia na imagem. Então eu vou escolher uma cor um pouquinho quente e bem clara, porque isso aqui vai ser o ponto da luz, o ponto máximo da luz vai ser essa cor aqui que a gente vai utilizar. Então algo por aqui, fez um pouquinho mais amarelada, um pouquinho alaranjada de leve. Acho que é assim. Bom do sólido é que a gente pode alterar depois. Isso aqui vai ser nossa luz extrema. E agora a gente precisa inverter essa máscara de cada uma delas. Então, ó, clico na máscara, Ctrl I ou Command I, mesma coisa com as outras. E agora a gente vai para a parte divertida desse processo, que é pintar essas luzes. Então eu posso dar um zoom aqui na minha personagem e começar a pintar essas luzes. Fluxo em 3%, cliquei na minha máscara, coloquei meu pincel em branco. Agora sim, a gente começa a brincar aqui. E aqui eu posso deixar bem mais extremo, pintar esses pixels aqui bem clarinhos, porque a gente está na nossa luz intensa. Lembrando que a luz intensa tem que ficar por cima da luz suave, para funcionar melhor. Agora a gente vai para a nossa luz suave aqui para criar uma transição aqui já. Então eu vou clarear essa parte do meio da testa dela aqui para começar a criar um volume ali, para começar a criar uma forma tridimensional com as luzes. Olha só, a gente já começa a ver algum resultado aqui. Luz intensa, mesma coisa. A gente tem que ter noção de onde a luz pegaria mais forte, ali a gente pinta a nossa luz intensa, e onde ela não pegaria tão forte, a gente cria uma transição ou pinta com menos intensidade. É importante ter esse feeling, e esse feeling a gente adquire praticando. Beleza, aqui eu pintei forte demais, por exemplo. Aperto E, vou para minha borracha também com a dureza 0, grandona, e passo ela meio de longe aqui, ó, que ela cria uma transição. Eu gosto de fazer isso bastante. Então meu trabalho é muito de pintar e voltar para a borracha e ir refazendo, porque é difícil acertar de primeiro com brush. Se vocês estiverem no mouse, vocês vão fazer muito isso também. Lembrando que todos esses ajustes estão jogados para dentro da personagem aqui, se vocês verem essa flechinha. O que quer dizer que eu posso expandir aqui a minha pintura, que ele não vai vazar para o meu céu, por exemplo. Aqui provavelmente a gente vai usar a nossa luz extrema pela primeira vez. Vou para minha camada de luz extrema, clico na máscara e agora eu começo a pintar. E agora eu tô com a minha luz extrema, então eu tenho que ter bastante cuidado, porque qualquer errinho meu aqui vai ficar nítido. Por exemplo aqui, eu pintei essa luz muito curvadinha e deu a impressão errada no nariz dela.
A luz também ajuda a gente moldar a aparência das pessoas, então é preciso ter cuidado porque muitas vezes a gente pode moldar de maneira errada ou danificar a aparência natural do nosso elemento, do nosso personagem, do que quer que seja. Beleza, aqui vou aproveitar para dar um pouquinho de luzinha aqui no olho dela, porque esse pixelzinho deve ficar legalzinho. Aqui esse queixo dela também precisa receber mais luz, a gente precisa intensificar isso. A gente vai fazer isso com a luz intensa aqui. Então luz intensa, para a gente usar as próprias informações da imagem e clarear isso baseado na imagem. Tem que voltar meu fluxo para 3% para não ficar tão forte assim. Vamos lá. E eu estou sempre utilizando o atalho B e E para trocar de borracha para pincel rapidamente, ao invés de ficar clicando aqui e indo um para o outro. Então eu recomendo totalmente que vocês façam isso. Então, se vocês notarem que de vez em quando eu estou apagando aqui, e na verdade eu estava agorinha mesmo com o pincel, é provavelmente porque eu cliquei no meu atalho E e já fui para minha borracha rapidamente. Para quem viu o outro vídeo sabe por que eu estou usando o fluxo e não a opacidade. Eu recomendo totalmente que vocês deem uma olhadinha naquele vídeo, caso vocês não tenham visto ainda. Ok, a gente pintou essas arestas aqui, moldei essa parte do rosto dela aqui. Agora a gente vai criar essa transição ali, da luz intensa para a luz suave. Então vamos apagar os nossos efeitos para a gente comparar. Olha como a gente já começou a criar um volume aqui para ela. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho nos lábios dela. Aqui acho que a gente pode ir de luz intensa só para a gente criar um pouquinho de volume aqui. Então para criar volume eu clareio essa área do meio dos lábios dela. Beleza, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais essa aresta aqui da bochecha dela. A gente pode intensificar isso, então vou voltar para minha luz intensa e vou fortalecer isso aqui. Pesar um pouquinho mais a mão aqui, porque eu quero dar um pouquinho mais de saturação para essa área. Algo aqui só para começar a contornar. Acho que a gente pode jogar um pouquinho mais de vermelho, só pra gente deixar isso aqui um pouquinho mais quente, não ficar tão branco assim. Então vou vir aqui, dar 2 cliques no meu ajuste, vou vir no meu vermelho e vou puxar um pouquinho mais. Um pouquinho mais assim. Tá, e vou também adicionar um pouquinho mais de amarelo. Então para isso vou reduzir o azul. E vou aproveitar para dar uma dicasinha extra para vocês, que é para borrar parte dessa luz aqui. Para isso eu vou vir aqui na minha ferramentinha de desfoque, ou até na minha de borrar mesmo, mas acho que eu vou ensinar primeiro com a de desfoque. E borro ela aqui. O que ela faz? Ela deixa parte da minha luz bem nítida e depois cria uma transição nela aqui, desfoca, expande ela, né? Nossa imagem não tá tão alta assim, não é tão grande. Então aqui a gente está pintando bem pixel a pixel. A gente não precisa ter uma imagem de altíssima resolução para estar brincando com ela. Então a luz ela não vai vir aqui, vai fazer essa curva aqui, pintar toda essa lateral dela aqui. A luz ela vai vir mais ou menos por aqui só e começar a escurecer daqui para cá, como a gente já está vendo na própria imagem natural. Então a gente precisa considerar isso quando a gente estiver pintando, que a gente pode ser bem intenso nessas áreas de cá e aqui vir pesando bem menos a mão. Beleza, não vou me ater tanto a essa área aqui por enquanto, porque depois a gente passa de novo por ela aqui e eu acho que ela já está até ok. Talvez a gente precise de uma luz suave meio geral aqui, passando por cima de tudo aqui, só para esquentar um pouco essa área aqui. E aqui eu acho que a gente precisa fechar essa área aqui. Beleza. Agora essa área aqui é uma área muito legal, porque aqui a gente pode explorar a luz ultrapassando aqui e sendo cortada por essa parte do vestido dela. Então isso aqui vai ficar muito nítido quando a gente pintar. Então vamos lá. Agora eu posso vir com a minha luz intensa primeiro, porque a gente vai desenhar isso aqui. Então mais ou menos por aqui.
E agora eu fortaleço isso aqui. E aqui a gente pode fazer uma coisa que a gente já aprendeu, que é deixar mais nítido essa área aqui que está mais perto, ou seja, tudo que está mais perto do nosso corte, ali fica mais nítido e o que vai se afastando vai ficando desfocadinho. E a gente pode fazer isso só não pintando tão na linha certinho, ou vindo aqui com a nossa ferramenta de borrar que a gente aprendeu e desfocando a máscara. Lembrando que a gente tem que voltar para o nosso pincel, senão a gente vai tentar pintar com a ferramenta de borrar e obviamente isso não funciona. E pintar um pouquinho mais aqui nessas áreas aqui para a gente criar uma luz um pouquinho mais clara nesse meio aqui, que a luz deveria estar bem mais intensa. Pego os próprios highlights da imagem e reforço eles. Aqui a mesma coisa, só que com menos peso na mão, já que ele já está fazendo essa curva aqui, está perdendo a intensidade. E a gente pode abrir até um pouco mais aqui, porque nessa área do braço aqui a luz acaba atravessando um pouco. Então é normal que essa área tenha uma partezinha aqui um pouquinho mais clara e um pouquinho mais avermelhada até. Agora com a luz suave a gente vem e suaviza isso e expande essa luz aqui. E agora de luz suave a gente faz como se o vestido tivesse um pouco de translucidez, como se a luz passasse de leve pelo vestido, até porque ela passa. Essas áreas aqui, por exemplo, que só tem uma camada do vestido, a luz atravessaria bem mais. Então a gente pode pesar um pouquinho mais a mão aqui com um certo cuidado. Aqui também. Essa é a noção que a gente tem que ter quando a gente está pintando esse tipo de elemento aqui. Aqui, essas bordinhas aqui, a luz atravessaria bem mais nelas. Então, algo assim. E lembrando que, como a gente está trabalhando com máscara, eu posso vir com a minha ferramenta de seleção, selecionar a minha área da máscara aqui, dar um Ctrl T e esticar essa máscara, só essa área dessa máscara, só essa área desse efeito. Isso é bem legal também, pra gente corrigir esses defeitinhos, esses probleminhas. Então, olha, eu pintei com o meu brush e tô voltando com a minha borracha e tô suavizando isso. A minha borracha está bem grande aqui, exatamente para ela criar transição. Aqui tá bem clara essa área, então provavelmente isso significa que aqui é mais translúcido. E se a gente deixou essas áreas mais translúcidas quentes assim, essa área aqui tá muito fria. A gente vai precisar fazer a mesma coisa. Vou voltar para minha luz intensa e vou pintar essa área. Agora, se a gente desativar e ativar, a gente consegue ter uma noção do quanto a gente já mexeu aqui. Então aqui nesse meio, aqui essa parte bem mais central, a gente vai pintar sem medo algum para começar a criar uns contrastes bem mais altos entre as sombras e as luzes. Então pintei ali, venho com a minha borracha grande e crio a transição aqui. Beleza, aqui a gente pode colocar um pouquinho de luz aqui, né, como se fosse um reflexo dessa área aqui, rebatendo aqui. A gente pode vir de luz suave até para ela não ser tão forte. Ok, posso vir até com a minha ferramenta de borrar e aumentar o desfoque dessa área aqui. Agora a gente pode adicionar um pouquinho aqui também. Então vem de luz, opa, muito grande, vem de luz intensa bem pequenininho aqui. Aqui em cima onde tem mais sombra eu posso reduzir um pouco esse efeito, posso pesar menos a mão. E agora tem duas dicas extras que eu vou dar para vocês, para aumentar esse contraste e para melhorar a aparência, a parte estética mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um ajuste de saturação. Esse ajuste de saturação vai ser justamente, por exemplo, para essas áreas aqui, olha, onde o braço dela está bem amarelado e está pegando uma luz que também precisa ser um pouco mais saturado. E a segunda coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar um ajuste de sombras. A gente vai contrastar um pouco mais essas áreas de sombras aqui, que
estão pegando contra essas áreas de luzes. Então isso também vai trazer um efeito bem legal, principalmente para essa área do vestido aqui, onde ainda eu não acho que está contrastado o suficiente. Primeiro, o ajuste de saturação na pele. Como que a gente vai fazer isso? A gente não vai vir aqui com ajuste de matiz de saturação comum. Não porque isso afetaria as cores de uma forma que a gente não quer. A gente vai utilizar o equilíbrio de cores para saturar essas cores. Então vamos lá. Saturação, pele. Ok, agora ó, jogo para dentro ali, tá com a minha flechinha. Então ele vai atuar só no meu personagem, só nessa imagem ali. O que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar essa cor para ficar bonitinha do jeito que a gente quer. Então aqui pode ser em tons médios mesmo primeiro. A gente vai adicionar um pouquinho de vermelho e um pouquinho de amarelo. Um pouquinho mais de vermelho talvez. E a gente vai vir nos nossos realces. Também acho que eu vou adicionar um pouquinho de amarelo e um pouquinho de vermelho. E agora a gente pode desativar e ativar para visualizar. Ok, a gente também vai utilizar isso de maneira localizada. Então eu vou inverter a minha máscara dando um Command I ou Ctrl I. Agora eu vou pintar nessas áreas. Então, por exemplo, aqui que está bem amarelado, bem sem gracinha a pele dela, a gente vai vir com um brush e a gente vai pintar essa área aqui. E olha só o que ele está fazendo. Está dando um pouco mais de cor para essa área. Foi o que a gente configurou agorinha. Aqui também, essas áreas que estão muito mortinhas, eu vou adicionar um pouquinho mais de saturação. Aqui embaixo nem tanto, porque ela está numa área já escura e naturalmente ela perde a saturação. Mas aqui, isso aqui não está funcionando de um jeito legal. E olha só, a gente já consegue dar um pouco mais de vida para essa pele. Aqui no pescoço dela e essa área aqui, mesma coisa, bem de leve, um pouquinho mais de saturação. E o rosto dela de uma maneira geral aqui, eu acho que eu vou adicionar um pouquinho de saturação. Ok. Aqui esse braço dela ficou bem bom, nem vai precisar. E algumas áreas aqui no vestido, vou aproveitar esse mesmo ajuste para deixar um pouco mais quente. E agora a gente vai adicionar o nosso ajuste de contraste, o nosso ajuste de sombras. E ele pode ser feito com a própria ferramenta curvas. A gente vai adicionar mais uma curva para isso. Sombras / contraste vai ser o nome. E ok, o que ele tem que fazer? Ele tem que contrastar. Então agora a gente não vai só descer os nossos pontos claros. A gente vai pegar um pouquinho aqui dos meios tons, dos highlights, aliás, e descer eles aqui. Eles mais ou menos assim. E acho que a gente pode adicionar um pouquinho de azul para ele combinar um pouquinho mais com o nosso background. Então a gente vem em azul e agora a gente adiciona azul nos pontos pretos da nossa imagem. Então para isso a gente pega nosso ponto preto aqui e sobe um pouquinho ele. Vai adicionar um pouquinho de azul. Porém, a nossa imagem não tem pontos pretos tão azulados. Nossos pontos pretos são mais pro ciano do que azulados. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode deixar esse azul e complementar ele com verde também, que ele vai deixar um pouquinho mais pro ciano, assim. Algo assim deve funcionar. E a mesma coisa aqui, a gente vai pegar a nossa máscara, a gente vai inverter e agora a gente vai pintar de maneira localizada. Como essa área da esquerda da nossa imagem está mais numa posição mais escura, a gente pode criar uma espécie de vinheta localizada ali. Então vou aproveitar esse ajuste de sombras / contraste e vou pintar essa área aqui. Posso pintar de uma maneira meio geralzona aqui, com cuidado. Agora a gente vai pintar entre essas dobrinhas aqui. Só para reforçar um pouquinho mais disso. Agora, se a gente desativar tudo isso que a gente fez, ou pelo menos esses últimos aqui que a gente fez, a gente comparar, olha só o tanto que a gente ganha de volume e de realismo para a imagem, só com alguns ajustes. Olha o quanto ela pula da tela só por causa disso, ela ganha um pouco mais de forma tridimensional. Se a gente tirar até esses outros dois, olha a diferença.
Então, recapitulando, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro de tudo, equilibrar esses valores da nossa imagem. A gente precisa deixar o nosso personagem equilibradinho, bonitinho, balanceado com o nosso background. Depois disso, a gente tem 3 ajustes que a gente precisa criar, que é ajuste de curvas de luz intensa, ajuste de curvas de luz suave e um sólido de preenchimento de luz extrema. Com esses ajustes, a gente já consegue pintar as nossas luzes. Espero que vocês apliquem isso nas imagens de vocês e que me marquem quando postarem nas redes sociais de vocês, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar. É isso, pessoal. Só tem uma coisa para pedir para vocês aqui agora, que é para vocês ativarem a notificação, o famoso sininho. Mais nada, não precisa dar like, não precisa comentar, não precisa fazer nada. Só quero que esse conteúdo chegue até vocês. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos numa próxima. Até mais!